aleluias. Estão me ouvindo? Tá tudo certo? A paz. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Jéssica e eu fui instruída aqui a estar falando hoje sobre identidade. Eu creio que todos nós, precisamos descobrir a nossa verdadeira identidade, que a nossa verdadeira identidade tem que estar firmada com Cristo. Então, um grande fator, um fator de grande relevância gira em torno de nós compreendermos qual é a nossa verdadeira identidade. Então, nós entendemos que nós fomos criados por um Deus soberano e amoroso que escolheu criar as pessoas para ter um relacionamento pessoal com elas. Ele não somente quis nos criar, mas ele quis ter um relacionamento diário com a sua criação. Nós vemos ali Deus ali no jardim do Éden, tendo encontros diários com Adão e Eva. Então, tudo que o Senhor espera de todos nós é que nós sejamos não somente criaturas, mas filhos e filhas que se relacionam com o seu Pai. Então, não há nada melhor na nossa vida do que nós entregarmos a nossa vida, não somente para o nosso Criador, mas para o nosso Pai amado e querido. Então, quando a gente fala sobre identidade, muitas das vezes nós tivemos a nossa identidade roubada por conta de, muitas das vezes, problemas na área da paternidade, da maternidade, mas quando a gente tem esse encontro com o Senhor, Ele restaura a nossa identidade. Nós só precisamos estar ali conectados com o nosso Senhor. Então, na medida que a gente o conhece, que a gente conhece mais o nosso Criador e Pai, nós acabamos nos conhecendo mais a nós mesmos. E assim a gente permite que Ele trabalhe em nós no que for necessário para que eu e você nos tornemos a nossa melhor versão. Isto é, ser cada vez mais parecido com Jesus, ter o caráter de Jesus, que é a nossa melhor identidade. Então a gente entende que nós fomos criados com uma identidade própria para cumprir um propósito próprio aqui nessa terra. Então, a partir do conhecimento de Deus, nós conseguimos compreender a nossa identidade e o propósito pelo qual somos o que somos e para qual finalidade nós existimos. Será que temos essa plena consciência de quem nós somos, com todas as nossas virtudes e até mesmo com os nossos defeitos, até mesmo com os nossos dons e talentos? Será que essa visão que temos de nós mesmos, será que essa visão que a gente tem é correta? Será que estamos colocando quem somos a serviço do reino? Nós estamos falando desse tema aí, do congresso, que é despertar. Então, nós entendemos que a igreja, nós estamos vivendo um momento que a igreja precisa despertar, a igreja ela precisa avançar, a igreja precisa ter a sua identidade firmada com Cristo e cumprir esse propósito ao qual o Senhor nos designou, ao invés de nós olharmos para nós mesmos e só nos autodiminuir, ou dizermos, eu não sou capaz, eu não sou pronto, e assim por diante. E o que a Bíblia diz ao nosso respeito? Tantas coisas que o Senhor nos deixou nesse manual de vida. A palavra fala que nós somos criados por Deus, que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, que nós somos novas criaturas a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, que nós somos filhos e herdeiros de Deus, que nós somos tesouro particular de Deus, que nós somos livres, mas livres do quê? Livres do pecado, livres da escravidão do pecado. Nós somos templo do Espírito Santo, amigos de Deus e sacerdócio real. Será que nós temos essa convicção de quem nós somos ou o que a palavra diz a nosso respeito? E para não ficar só nas minhas palavras, vamos estar lendo Romanos 12, do 3 ao 5. Quem quiser estar abrindo, abre, mas eu vou estar lendo aqui para vocês. Romanos 12, do 3 ao 5, que diz: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considere melhores do que realmente são, antes seja honesto em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Então, essa palavra aí já diz tudo a nosso respeito. Então, a gente descobrir os nossos dons, os nossos talentos, reconhecer até mesmo os nossos pontos fracos e pecados
entender o nosso papel no reino de Deus, requer a nossa atenção. Muitas pessoas, elas evitam esse autoconhecimento, elas preferem se enganar, mentindo até mesmo para si mesma, ao invés de encarar a sua própria realidade. Então, quanto menos nós nos conhecemos, menos nós utilizamos o nosso potencial e consequentemente, menos produtivos nós nos tornamos para a obra do Senhor. Então, entende? O que a igreja está vivendo do Senhor, o que o Senhor está nos chamando para esse despertar, Ele tem um chamado para fazer obras maiores. Olha, o Senhor nos deu deixou aquela palavra, olha, em meu nome vocês farão obras maiores. Então, por que nós estamos sempre não nos sentindo capazes, nos autodiminuindo, não reconhecendo qual é o potencial, habilidade, dom que o Senhor já depositou em nós? Então, quem não conhece a si mesmo e não se aceita, dificilmente saberá reconhecer e aceitar o seu próximo, o seu irmão, assim como a palavra diz. Então, as nossas ações, elas são afetadas pela visão que temos de nós mesmos e da realidade que nos serve. Então, se nós nos enxergarmos pequenos, incapazes, essa visão limitará a nossa atuação no mundo e, consequentemente, na obra do Senhor. Então, se a visão que nós temos acerca de nós mesmos for uma visão equivocada, baseada em traumas ou complexos ou informação errada, transmitida até mesmo pelos nossos pais, ou pelas nossas mães, ou pelos nossos parentes, ou amigos, vizinhos, enfim, e baixa autoestima. Dificilmente nós nos sentiremos que temos algum valor ou que podemos realizar grandes coisas, assim como o Senhor nos deixou na palavra dele. Então, hoje eu vou estar abordando, assim, se der tempo, assim, né, gente? Eu vou estar abordando 2 pontos importantes para descobrirmos a nossa verdadeira identidade. E a primeira é as várias visões acerca de nós mesmos. Então, eu vou dar uma pincelada ali em João, para não estender muito, João Batista, que está lá em João 1, do 19 a 23, mas, assim, ali João, ele vai testemunhar acerca de si mesmo. Então, os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para perguntar quem era João Batista. E João Batista declarou abertamente, não sou o Cristo. Então perguntaram, quem é você? É Elias? Ele disse, não, eu não sou Elias. É profeta? Ele disse, não. Então João respondeu com as suas próprias palavras, as palavras que estavam lá na profecia de Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Então ali a gente entende que João Batista possuía uma visão correta acerca de si mesmo. Ele não pensava de si além do que devia. Ele sabia que ele não era o Messias e que jamais ele poderia assumir uma identidade que não era a dele. Se João Batista ele não soubesse quem ele era, nem o seu real papel na história da salvação, ele seria a pessoa errada, no lugar certo, fazendo a coisa errada. Então, a gente entende que ele não cumpriria o seu grande papel, o papel a qual ele foi designado, mas ele viveria num esforço inútil em ser quem não era e fazer o que não foi chamado para fazer. Então, a gente entende que muitas pessoas, elas estão, muitas das vezes, fazendo o que não são chamadas para fazer, ou sendo o que elas não são. Então, por isso que as pessoas, muitas das vezes, elas estão perdidas. Elas não se acham capazes, mas não por não ser capazes, ou porque talvez seja porque elas estão fazendo a coisa errada. Talvez elas estão fazendo aquilo que elas não foram chamadas para fazer, ou aquilo que elas não têm habilidade para fazer, porque o Senhor nos dá Ele entende qual é a nossa habilidade, qual é a nossa capacidade, o que nós podemos suportar, ou para o que nós somos capazes de fazer ou de realizar. Então, quanto mais nós conhecemos e entendemos o nosso papel na sociedade e no reino de Deus, mais podemos estar certos de que estamos sendo as pessoas certas, no lugar certo, fazendo a coisa certa para a glória e honra do Senhor. Então, quem somos nós? Aquilo que achamos que somos, aquilo que as pessoas pensam que somos, ou aquilo que Deus sabe que somos? É preciso ter uma visão equilibrada acerca de nós mesmos, sem preconceito, sem orgulho, sem baixa autoestima, sem narcisismo e sem hipocrisia.
Não devemos permitir que fatores externos influenciem ou moldem o nosso caráter, como as coisas do mundo. E nem podemos permitir sermos manipulados pelas pessoas ou nos tornarmos aquilo que achamos que elas querem que sejamos. Tampouco nós devemos deixar moldar pela carne. Precisamos buscar a nossa identidade própria, a identidade para a qual o Senhor nos chamou. Nossa identidade tem que estar firmada em Cristo, no Senhor. Nós precisamos entender que nós somos seres únicos, especiais, insubstituíveis, amados por Deus, mas também nós precisamos entender que nós também somos seres incompletos, que carecem de constante aperfeiçoamento. Nós temos que estar constantemente buscando um crescimento integral do nosso ser. Nós precisamos buscar conhecimento, nós precisamos ser conectados com a palavra. Não é questão de sentarmos e falar, olha, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Não. Se você não se sente capaz, busque no Senhor, busque conhecimento na palavra do Senhor, e assim por diante, Deus mais fará. Então, e o segundo ponto que eu vou estar falando hoje, deixando aqui para nós, é que as nossas atitudes diante do que somos. Então, as nossas atitudes são determinadas por aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Aquilo que nós pensarmos que nós somos, nós seremos. Então, o que nós estamos pensando, ou qual atitude nós estamos tendo diante do que somos? A nossa perspectiva de nós mesmos, sem uma avaliação sincera e meticulosa, pode nos levar ao auto-engano. Então, ali uma palavra assim que falou muito comigo, em outro sentido, vocês vão entender por quê, mas assim, falou muito comigo, foi a parábola que o Senhor contou sobre a grande plantação de videiras. Que aquela grande plantação de videira, porém naquela grande plantação de videiras, de uvas, havia uma figueira plantada no meio das videiras. Então, assim, talvez você se sinta diferente ou até mesmo menor que muitos à sua volta. Os frutos, a gente entende que os frutos já fazem parte da nossa natureza. O Senhor sabe exatamente o que nós podemos produzir. Então, não importa se é figo ou se é uva. A gente entende que ali naquela parábola que o Senhor está contando, aquela terra ela era boa, ela era fértil. Porém, aquela figueira ela estava ali naquele meio seca. Mas por quê? Por que aquela figueira ela estava lá? Ela não era para ela estar lá? Era para ela estar lá. Mas era para ela estar produzindo figos, e ao invés dela estar querendo produzir uvas, porque a sua volta era cheio de videiras e grandes frutos, grandes uvas. Então aquela figueira ela era estéril justamente por isso, porque ela tinha a capacidade de produzir figos. Porém, a ela olhar ao seu redor, a ela se comparar com aquelas grandes uvas, ali ela permanecia seca. Então, a gente entende que Deus nos plantou e plantou em nós um chamado e uma função específica para mim e para você fazer a diferença e honrar o que Ele foi confiado a nós. O Senhor nos escolhe, nos dá a oportunidade de fazermos a diferença no nosso tempo, na nossa geração, de marcarmos a história, e muitas das vezes nós estamos nos auto-sabotando e nos auto-comparando. Você é uma figueira, ou que fruta você for, você é uma melancia, você é maçanheira, você é laranja, você é o que você for, você foi designado para dar esse tipo de fruto. Se eu sou uma figueira, eu vou dar figos. Se eu sou uma videira, eu vou dar uvas. Se eu sou uma laranjeira, eu vou dar laranja. A gente nem precisa gritar. Se eu sou uma figueira, eu não preciso nem gritar, olha, eu sou figueira, porque através dos frutos, as pessoas elas vão ver que eu sou uma figueira. Só que talvez a gente esteja nessa sequidão, ou não produzindo para o reino de Deus, justamente porque nós estamos querendo produzir o que os outros estão produzindo, ou nós estamos querendo dar o fruto que os outros estão dando. É aquela coisa, talvez a gente esteja fazendo algo que a gente não foi chamado para fazer, e assim, consequentemente, não estamos dando
gerando frutos para o reino de Deus. Então, entendemos, você é uma figueira e foi chamado para dar figos e não uvas. Talvez esteja se sentindo seco ou seca porque está querendo produzir uvas ao invés de figos. Então, se a gente aceitar os rótulos que nos são colocados, se aceitarmos que o passado nos manipule o nosso eu hoje, o que a gente escutou, o que formou a nossa identidade, quais foram as palavras que nós ouvimos, nós precisamos ser curados e sarados, termos a nossa identidade sarada. Então, se nós permitirmos que o mundo se torne um padrão para a construção do nosso caráter e decida o nosso comportamento, se nos deixarmos sermos guiados pelo pecado que habitava em nós, que visão construiremos de nós mesmos? Porque não habita mais, porque nós entendemos que a partir do sacrifício de Jesus Cristo, nós fomos livres do pecado. Talvez você vivia algum pecado, e aí você foi liberto, você orou e foi liberto. Até mesmo eu falei num culto que essa frase assim, mexeu comigo. É que a pessoa ela falava assim, olha, que eu nunca mais volte, que nós nunca mais venhamos a voltar de um lugar onde nós tivemos que orar para sair. Então, se o pecado ele habitava em nós, se nós oramos para aquele pecado, para sermos livres daquele pecado, então que a gente nunca mais voltamos para esse lugar de onde nós tivemos que orar para sair. Então, estou quase finalizando. Então, só para a gente entender, para nos conhecermos ou conhecermos quem realmente nós somos, nós devemos nos enxergar conforme a perspectiva e o olhar que o Senhor tem sobre nós, pois foi Ele quem nos criou. Então, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais aprimoremos a visão que temos de nós mesmos e maiores são as chances de nós crescermos. Deus não é como nós que julgamos pela aparência, mas Ele enxerga o nosso coração. Ele sonda o nosso íntimo, os recantos mais escondidos do nosso ser. Então, independente de quem nós somos, a gente tem que olhar as pessoas ou até mesmo nós mesmos com a perspectiva e com o olhar do Senhor. Às vezes nós olhamos as pessoas e julgamos pela capa, poxa, e aí julgamos a pessoa sem conhecer o que de fato essa pessoa ela tem dentro dela. Às vezes nós julgamos as pessoas, elas são uma capa, aquela capa, pelo que ela passou, qual foi a vida dela, qual foi a sua infância. Às vezes foram infâncias sofridas, com falta de paternidade, de maternidade, abandonos, dores e sofrimentos. Então, o Senhor, Ele sabe exatamente o que cada um passou, o que cada um tem dentro de si. Por isso que o Senhor fala, a palavra diz que Ele conhece os nossos corações. Então, nós não podemos julgar as pessoas pelo que elas aparentam ser, ou pela capa que elas... Aquela questão, aquela frase, nunca julgue um livro pela capa. E assim também é Deus. Às vezes nem nós mesmos sabemos quem nós somos, ou qual o nosso potencial. Ou até mesmo nós nem sabemos o que exatamente está no nosso coração. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Então, nós temos que nos enxergar conforme a perspectiva e o olhar que o Senhor tem para nós. E quase concluindo, então, nós temos que ter um encontro pessoal com Cristo. E Cristo transforma a visão que temos de nós mesmos e nos dá uma nova identidade. Então, hoje eu vou deixar para todos nós, para concluir, alguns questionamentos que eu quero que vocês meditem nesses questionamentos, porque talvez se nós não temos a resposta, talvez nós temos que ter a nossa identidade firmada com Cristo. Então, será que você sabe quem você é? Ou até mesmo quais são os seus maiores defeitos? Quais são as suas maiores virtudes? Será que existe alguma diferença entre o que você era antes de aceitar Jesus e o que você é agora? Você sabe quais são os planos que o Senhor tem para a sua vida? Você já descobriu qual é o seu dom espiritual? E será que você conseguiria, em apenas uma palavra, te definir? Então, são questionamentos que eu vou deixar hoje para a gente. E que essa mensagem possa ter falado ao coração de cada um de vocês.
e entendemos que para nós termos um despertar, para nós termos um avanço e para nós cumprirmos os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, nós temos que ter a nossa identidade firmada ali. Nós temos que reconhecer quais são as habilidades, os dons, os talentos que o Senhor já depositou em nós, para que nós possamos produzir frutos conforme Ele nos designou para produzirmos. Amém? Então é isso, pessoal. Vamos deixar aí com o pastor Aron e espero estarmos na próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, e fiquem com Deus. Amém?